Salve galera, beleza aí? Mais uma aula de história aqui no canal Farol da História com o professor Mário Mendes. Pessoal, vamos falar um pouquinho para os sextos anos, primeiro capítulo da apostila Tempo e História. Nós podemos perceber a passagem do tempo de diversas formas. Por exemplo, o movimento aparente do Sol, notando em qual estação do ano nós estamos, tá? Utilizando instrumentos de medição do tempo, como relógios e calendários, e podemos também analisar as permanências e transformações nas sociedades com o passar do tempo, verificando então o que ficou parecido com o que ou o que mudou nos costumes das pessoas. Para isso, vamos começar mais uma videoaula. O tema é o tempo e história. Roda a vinheta! E aí, pessoal? Então vamos lá. Tempo e história, primeiro capítulo. Vamos falar primeiro do conceito tempo. No estudo da história, quando a gente analisa fatos que ocorreram no passado, a gente estabelece relações com o presente. Desse modo, compreender o conceito de tempo é essencial para a gente poder verificar então os aspectos naturais e culturais. É essencial para o desenvolvimento dos estudos históricos. Então, o conceito do tempo ele é mais do que importante, ele é um dos principais conceitos no estudo da história, certo? E você já reparou que existem diversas maneiras de perceber a passagem do tempo? Observe a imagem. Galerinha, quando a gente observa essa imagem, esse desenho, estão vendo aí algumas pessoas, uma família observando a lua, né? Então, essa é uma observação da natureza e também do crescimento dos seres vivos. A esse tempo, damos um nome a esse tempo, é o tempo da natureza. Não depende das nossas ações, porque elas se manifestam através dos fenômenos naturais, como o dia, a noite, o crescimento dos seres vivos, o nosso crescimento, também das plantas e assim por diante. Pessoal, outra maneira de percebermos a passagem do tempo é analisando as transformações e as permanências nas sociedades ao longo dos anos, tá? Esse tempo é chamado de tempo histórico e ele é utilizado pelos historiadores para explicar os diferentes ritmos de mudanças dos grupos humanos ao longo dos anos, tá? Tempo histórico. Temos aí também o conceito de diacronia e sincronia. O que viria a ser isso? Então, para analisar o tempo histórico, é possível adotar duas perspectivas diferentes, como eu disse. A perspectiva diacrônica é quando se estuda uma sociedade através do tempo, ou seja, enquanto ela existe através do tempo, analisando todo o processo que constitui suas transformações ao longo dos anos. Vamos citar como exemplo. Para entender como o Brasil se transformou em uma república, é necessário então fazer o quê? Analisar o que aconteceu anteriormente, durante o Brasil Império e o Brasil Colônia, ou seja, ao longo dos períodos históricos do Brasil, nós podemos entender como o Brasil se transformou em uma república, estudando o quê? O tempo do Brasil Colônia, depois o Brasil Império e assim por diante. A perspectiva sincrônica é quando se estuda uma sociedade analisando os fatos que ocorreram ao mesmo tempo, em outros lugares. Quer ver um exemplo? Para entender a história do Brasil da época colonial, é importante analisar então os acontecimentos ocorridos na Europa e na África nesse mesmo período. Então, aqui no Brasil, na época colonial, o que estava rolando? E na África, o que estava rolando lá nesse mesmo tempo? O que estava rolando lá na Europa? Então essa é sincronia, ao mesmo tempo. Diacrônica é através do tempo. Belezinha? Vamos em frente. Pessoal, vamos falar aí de um recurso muito utilizado pelos historiadores para localizar de maneira gráfica, ou seja, num suporte, acontecimentos e períodos históricos, de modo linear e cronológico. Linear é uma linha, tá? Para podermos produzir esse conhecimento, nós utilizamos então a linha do tempo, que é uma linha imaginária, tá? Onde a gente coloca os diversos assuntos
como a história da nossa vida, a história de um município, do nosso país, da escola, da família e etc. Por exemplo, a história da nossa vida. Então você pega uma linha, risca uma linha e põe lá o ano que você nasceu, aí o ano que você começou a ir na escola, e assim por diante, o ano que você casou e por aí vai. Tá? Então essa é a maneira linear da gente colocar na sua linha do tempo os seus períodos históricos, as suas fases da vida. Beleza? Vamos em frente. Pessoal, vamos falar de periodização da história. O que vem a ser isso? Então os pesquisadores eles costumam utilizar acontecimentos relevantes socialmente para delimitar ou para marcar uma ruptura, tá? Uma ruptura quando se rompe, e marcar o início de um novo período histórico, ou seja, um acontecimento importante que marcou o fim daquele período e ao mesmo tempo inicia outro período histórico. E a divisão em períodos pode nos auxiliar então a fazer o quê? A compreender as dinâmicas de transformação e a analisar as continuidades e rupturas na história. Então, como é definida então pelos pesquisadores essa divisão? Por períodos que pode variar dependendo do critério escolhido, tá? Para marcar os tempos, os marcos históricos, delimitar, criar um limite. Então, lá na sua apostila, na página 270, nós temos um exemplo da história do Brasil, tá? Nós temos uma linha do tempo com os períodos históricos da história do Brasil, certo? Então, em história nós temos pré-história, antiguidade clássica, idade média, idade moderna, idade contemporânea. E os historiadores, a academia lá diz que já marcaram o nosso século XXI como um outro período histórico, tá? Mas esse é assunto para uma outra aula. Beleza? Espero que tenha gostado. Faça os exercícios da apostila. Tem uma atividade para você fazer, que eu já falei aí, quando eu disse sobre a linha do tempo. Tem 2 perguntinhas na sua apostila para você responder. Vai lá e a gente se vê muito em breve. Forte abraço e até mais!